Pai, ensina-nos a tua palavra, pelo ensinar do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Eu ri agora, hein, amado, porque eu escuto aqui no tempo que vocês escutam, que sai atrasado. Acho que sai uns 10 segundos atrasado aqui. Amém? Glória a Deus. Quem mais entrou aí, Júlio? Que eu tô vendo aí de óculos aí. Sabe quem é, não? Não dá de ver. Não dá de ver, pequenininho. Não dá de ver. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, amados. Eu te convido para abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 5. Amém? O Evangelho de João, capítulo de número 5. Na última passagem que nós lemos de João, foi exatamente o encontro que ele teve com a mulher samaritana. Glória a Deus. Vocês viram ali que era necessário ele passar em Samaria, não é verdade? Lá tinha uma mulher que ela podia até ter a vida errada, mas era uma adoradora. Glória a Deus. Era uma mulher que esperava o Senhor Jesus Cristo. Ela disse: eu sei que quando o Messias vier, há de nos esclarecer tudo, né? Há de explicar tudo. Ela esperava pelo Messias, né? E aquela mulher ela recebeu com tanta alegria ali, quando soube que era o próprio Messias que estava falando com ela, que ela já correu para a cidade, já anunciou ali os seus vizinhos ali, todos correram para Cristo e ouviram o Senhor Jesus e o receberam com muita alegria. Amém? Isso foi no Evangelho de João. Como eu disse na última reunião, nós vimos sobre Lucas e o encontro do Senhor Jesus Cristo no deserto. E ali ele mostrou que ele sim era o Cordeiro imaculado, sem pecado, pronto para se entregar pelos nossos pecados, ok? E hoje vamos dar continuidade ao Evangelho de João. A última reunião foi no livro de Mateus e agora nós voltamos ao Evangelho de João, amém? João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Depois disto, havia uma festa, só que você pode estar acompanhando aí e dizer: irmão, você pulou uma parte. É verdade. De João 4, do 43 ao 54, amados, o Senhor Jesus Cristo ele sai ali do encontro com a mulher samaritana e vai para a região da Galileia. Lá na Galileia ele vai ter um encontro com um nobre, cujo filho está doente, e esse nobre vai pedir ao Senhor Jesus Cristo que vá até o seu filho. E o Senhor Jesus Cristo diz para ele: vá, que teu filho já está curado. O homem então creu. A Bíblia diz que ele ouviu aquilo e creu. E saiu em direção ao seu filho. Aí o que acontece, amado? No caminho, ele encontra alguns servos dele, a qual dizem para ele: olha, encontra alguns homens que dizem para ele: o teu filho já está curado. E ele diz: quando foi isso? E ele vai verificar. Foi no mesmo momento em que o Senhor Jesus Cristo havia dito: vai que o teu filho está curado. Então se passa essa situação que você vai encontrar lá em João, capítulo de número 4, do 43 ao 54. Amém? Aí agora nós vamos para João, capítulo de número 5. Depois desta situação que foi narrada, ele estava na Galileia, o Senhor Jesus Cristo, né? Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Aí ele vai, né, de Samaria ele vai para Galileia e de Galileia ele vai sobe até Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres, que se poderia chamar de 5 corredores cobertos. Amém? Nestes jazia grande multidão de enfermos. Havia uma grande multidão ali, amados. Cegos, mancos e ressecados, que significa os coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Por quê? O texto vai dizer: porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ok? E estava ali um homem que havia 38 anos. E estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes:
queres ficar são? Outras traduções dizem, queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, curado, e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar o leito, ou a cama, como algumas traduções dizem. Ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curava. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Temos a leitura agora completa, né, amados? Agora vamos observar tudo aquilo que, ou tudo não, algumas coisas que o Espírito Santo tem a nos ensinar através desta mensagem, amém? Glória a Deus, vamos analisar ela primeiro dentro do contexto que está acontecendo ali, amado, do contexto histórico. Esse tanque aqui de Betesda é um tanque que ficava próximo ali ao santuário, amém? E não era um tanque exclusivo dos judeus. Na verdade, existiam muitas pessoas que iam lá, de várias culturas, que adoravam vários tipos de Deus, que iam até aquele local, que era como se fosse, na verdade, uma piscina pública ali, ok? Criou-se ali a tradição de que um anjo, de certo tempo, descia aquele local e tocava aquelas águas. E quando aquela água mexia, as pessoas, aquele primeiro que pulasse ali, recebia a cura, ok? Mas nós não temos por que duvidar de que tal coisa pudesse realmente acontecer, amém? Deus, eu creio assim, que Deus, no período em que o ser humano pensa que está desamparado, ele utiliza de várias formas para tentar alcançar o ser humano com a sua cura, com o seu amor. Mas nós não vamos entrar nessa questão de que se realmente um anjo ia ou não ia naquele local. O que importa nós agora saber é o seguinte, o que é que aconteceu naquele local? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando sobe a Jerusalém, ele vai até aquele local. Amado, você já viu na Bíblia que nada na vida do Senhor Jesus Cristo acontece por acaso, né? Ou acontecia por acaso. O encontro dele com aquela mulher ali, a mulher samaritana, não foi por acaso. Não foi por acaso que ele sentou ali e aquela mulher veio e se encontrou com ele. Não existe isso de por acaso. Quando os discípulos foram lá e disseram, mestre, come, foi que ele disse, eu tenho outro alimento que vós não conheceis, que era o que? O alimento dele, fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era salvar aquela mulher, era salvar aquela cidade, que já estavam prontos para receber, já estavam com o coração preparado para receber o Senhor Jesus Cristo. Então nada acontece na vida, ou acontecia na vida do Senhor Jesus Cristo, que não fosse direcionado, orientado pelo Pai, conduzido pelo Espírito Santo. Até a ida ao deserto, que a gente viu quando ele foi ser tentado por Satanás, o Espírito Santo é o que conduz ao deserto. Então quando Jesus sobe para a festa em Jerusalém,
ele vai até aquele local, amados, né? E naquele local, a Bíblia está registrando aqui que havia muitos enfermos, muitos enfermos ali, cegos, coxos, aleijados, de todo tipo ali. Mas um em especial chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo, a qual nem é citado o nome deste homem, apenas diz aqui que era um homem que, como diz aqui, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Só diz isso, não diz nem o nome dele. Mas o que importa nessa questão exatamente não é o nome dele, mas o que se dizia a respeito dele. Você está entendendo? Porque aquilo que se dizia a respeito dele foi dito para Jesus Cristo, chegou até ele. O que foi que dito ali? E Jesus, versículo 6, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo. Como essa informação chegou para Cristo, revelada pelo Pai, revelada pelo Espírito Santo, informaram ele naquele local? Eu não sei. Eu só sei que a história daquele homem, ela foi revelada para Cristo. Há quanto tempo ele estava ali buscando, lutando pela sua bênção. Ok? E o Senhor Jesus Cristo chega para ele e faz essa pergunta, né? Queres ser curado? Queres ficar são? E o homem responde: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você pode olhar assim à primeira vista, amado, dizer: poxa, o homem está se lamentando ali, né? Poxa, estou aqui, não tem ninguém que me ajude e tal. Quando a água é agitada, os outros pulam na minha frente. Tal. Amados, eu não vejo isso de forma alguma. De forma alguma. Pelo contrário, quando o Senhor Jesus Cristo pergunta a ele: tu queres ser curado? Ele descreve, ele responde se ele quer ou não ser curado. E como ele responde? Demonstrando há quanto tempo ele estava batalhando, né? Pelaquela bênção que ele queria e as dificuldades que ele estava enfrentando. A primeira dificuldade que ele observa ali, amados, que aquele homem fala, é o seguinte: não tenho homem algum, outras traduções, não tem ninguém que me ajude. Primeira coisa que ele diz, ó, não tem ninguém que me ajude. Não tinha ninguém para ajudar aquele homem a receber ali a bênção dele, a fazer com que ele alcançasse pelo menos o objetivo dele ali na beira daquele tanque. Não tem ninguém que me ajude. Quando a água é agitada, ele diz, quando a água é agitada, então significa que aquela água realmente era agitada. Quando a água é agitada, que me ponha no tanque, né? Mas enquanto eu vou, desce outra antes de mim. Olha só o que aquele homem está dizendo. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar nessa água quando essa água é agitada. Quando eu vou, e ele era aleijado, irmãos. Quando eu vou, já pulou outro na minha frente. Ainda assim, sabendo de toda essa dificuldade, amados, que outros tinham mais condições de pular na água antes dele, ainda assim ele diz algo muito interessante aqui: enquanto eu vou. O que significa isso? Que quando a água era agitada, mesmo tendo aquela multidão ali em volta, ali, todas essas pessoas querendo cura, ainda assim ele tentava pular dentro da água. Só que vinham outros e pulavam na frente dele. Você está entendendo? Olha só, amado, você observa que alguém, olhando para tudo isso, para todas essas dificuldades, olhando para a multidão em volta, que sabendo que vão pular na frente dele, mas ainda assim ele não desiste, ele não abre mão, ele crê, ele tem esperança de que a hora dele vai chegar. Você acha que isso é um homem, é um homem a qual se dá por lamentações, por tristeza, se deixa abater pela dificuldade? Eu não vejo assim, amados. Você está entendendo? Quando eu observo isso, me faz entender ainda mais o que atraiu o Senhor Jesus Cristo aí naquele local, amados. Você está entendendo? Eu vejo que Jesus Cristo ele é atraído pela fé. A fé atrai o Senhor. Você está entendendo? A fé, muitos estavam ali. Uns já talvez tivessem ido ali, passado um dia, 2 dias, não conseguido a bênção, talvez tivessem desistido, ido embora. Quantas pessoas já tinham ido, já tinham vindo, mas 38 anos perseverando, não olhando para a dificuldade, não interessa se os outros vão pular na frente, eu vou tentar, eu vou pular.
Isso aí para mim é um sinal muito grande de fé. Você está entendendo? Aquele homem, ele atraiu Jesus pela fé. E quando Jesus Cristo olha a fé, amado, aonde tem a fé, significa que o local já está pronto para receber a bênção. Você sabia disso? Por exemplo, quando Jesus vai na sua cidade, a Bíblia diz que ele não pôde ali operar muitos milagres. Por causa do quê? Da incredulidade. Você está entendendo? Olha ali, ó, Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, chega na cidade dele e não pode operar ali muitos milagres, amados. Porque não encontra o quê? Fé. Mas naquele homem ele encontra fé, amados. Ele estava pronto, ele tinha fé suficiente para tomar posse da bênção. Bastava o quê? Uma palavra liberada sobre a vida dele. E é o que acontece ali, amado. O Senhor Jesus Cristo diz àquele homem o quê? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Amados, quando a palavra é liberada e ela encontra fé, isso aí é o canal para que o Espírito Santo entre em ação, amados. Você está entendendo? É pela fé. Esse é o momento certo. Jesus libera a palavra. E essa palavra liberada, ela encontrou um campo que tinha fé. O canal foi estabelecido e o poder de Deus entra em ação. Você está entendendo? Exemplo da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica disse: ah, mas o Senhor Jesus Cristo não falou nada com aquela mulher hemorrágica que vai atrás dele. E a palavra não foi proferida pelo Senhor Jesus Cristo, mas já estava dentro do coração dela. Você está entendendo? Como, amados? Quando ela diz assim dentro do seu coração, leia a passagem da mulher hemorrágica, ela diz assim: eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Essa era a palavra que estava dentro dela. Você está entendendo? E o que acontece quando ela toca com aquela palavra e imbuída da fé, amados? Ela toca ali o manto do Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus sente o quê? O Espírito Santo percorrendo através dele e vai até ela e a cura. Você está entendendo, amado? O que eu estou querendo dizer? O canal, o meio pelo qual o poder de Deus age, amados, é o meio da fé. É quando nós cremos. É o que aconteceu na cruz do Calvário, amados. Você vai perceber que isso aqui é um canal de evangelização. Amém? Isso é um canal de evangelização. Então, volta e meia nós estamos voltando para a cruz de Cristo. Glória a Deus. A mesma coisa aconteceu na cruz de Cristo. Lá o Senhor Jesus Cristo, ele entregou o corpo e ele entregou o sangue para pagar os nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas como é que eu toco aquele benefício? Como é que eu tenho acesso àquele benefício? A esse poder que foi gerado lá na cruz? Como é que eu tenho acesso a isso? Como é que esse poder age na minha vida, dentro do meu espírito? E esse espírito que estava morto passa a ter vida. Como é que isso acontece, amado? No momento que eu creio, no momento que eu tenho fé. Você está entendendo? Se você tem fé que todos os seus pecados foram pagos lá na cruz, amado, esse poder gerado ali, e é poder, porque o próprio Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você está entendendo? Então esse poder que foi gerado na cruz, o poder de pagar a dívida do pecador, ele nos alcança. E o nosso espírito que estava separado de Deus e estava morto, neste momento passa a estar o quê? Religado ao Pai. E nunca mais será desligado. É por isso que é pela fé, amados. Glória a Deus. E às vezes a questão, quando a gente fala de fé, às vezes a gente se cobra muito, amado, de querer ter uma fé gigante. Não é verdade? A gente se cobra muito. A gente tem mania de estar querendo ressuscitar morto. A gente quer, não. Se eu não tiver uma fé ao ponto de ressuscitar um morto, eu já não tenho fé. A gente já imagina assim, né? Ele é muito radical. Amados, Deus, ele age, ainda que a tua fé seja pequenina. Você está entendendo? Precisa ter uma fé grande. Entendeu? É que nem uma irmã uma vez me falou assim, ela disse que foi orar e disse assim: Senhor, eu não acho que o Senhor vai responder não, Senhor. Não acho nem que o Senhor está me ouvindo, mas mesmo assim eu vou falar contigo. Você está entendendo? Naquele momento ali eu achei muito engraçado, porque ela disse assim, ó: eu não creio nem que o Senhor está ouvindo, mas eu vou falar contigo. Então, que quando ela diz: eu nem sei, eu vou falar, mas eu não creio que o Senhor está ouvindo, significa no sentido de que ela achava que Deus nem ia dar importância para aquilo. Você está entendendo?
Eu acho que o senhor nem vai dar importância para isso. Mas mesmo assim eu vou falar. Então ela tinha fé ali que ela estava falando com Deus. Você está entendendo? Era pequenininha? Era. Era o mínimo. Era. Ela nem achava que Deus ia escutar a oração dela, que nem ia dar atenção. Mas Deus foi lá e abençoou ela. E achei muito interessante. Deus é assim, amados. Não precisa de uma fé super-homem. Não precisa. Não deixe o inimigo te enganar pelo campo do desafio. Isso é o que a gente viu na última ministração, lá em Mateus. O Senhor Jesus Cristo no deserto. O inimigo, ele gosta de, às vezes, desafiar o crente. Não, se tu tem fé, faz isso. Rapaz, tu não vai fazer isso, não, tu não é filho de Deus. Se tu não fizer isso, tu não tem fé. Ó, se tu tomar esse remédio aí, é porque tu tá dizendo que não tem fé. O inimigo, ele gosta de criar confusão na nossa mente. Você tá entendendo? Não dê confiança pro inimigo, não, amados. Confie em Deus, na fé que ele te deu. Entendeu? A fé que ele te deu. Se a fé que ele te deu não é suficiente para ressuscitar o morto, e a minha não é, mano. Eu nunca cheguei no velório e disse, morto, levanta. Alguém, se você já fez, você manda uma mensagem dizendo, irmão, eu já fiz. A minha fé é grande mesmo. A minha fé é show de bola. Eu não tenho ainda essa fé, mas glória a Deus, nem sei se um dia eu vou ter essa fé. De chegar no velório e dizer, morto, levanta aí, acabou o velório, traz aí o pessoal, vamos sambar, vamos brincar aqui, que agora é um momento de festa. Eu não tenho essa fé. Entendeu? A fé, Deus confere a fé de cada um conforme a vontade dele. Amém? Mas a fé de crer que na cruz do Calvário os nossos pecados foram perdoados, isso aí Deus deu para todos, todos os que são filhos e todos os que são ovelhas. Quem são esses, amados? Glória a Deus. São todos aqueles que reconhecem que são falhos e pecador e que quer estar bem com Deus. Sabe que não vai conseguir pelas suas próprias forças, mas o Senhor, ele nos dá no sacrifício de Jesus, amém? Vamos voltar aqui. Disse-lhe Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e andava, e naquele dia era sábado. Olha aí, quando o Espírito Santo coloca aí que naquele dia era sábado, é porque ele já sabia, ele enfatizou esse fato, mas porque ele já sabia que por causa daquela cura ter se dado no dia de sábado, isso já ia causar um rebuliço. Você está entendendo? E tanto é que, como eu disse, as coisas não acontecem por acaso. O Senhor Jesus disse, pega esse teu leito, pega esta tua cama e vai. E o homem vai, carregando aquela cama. E é exatamente por causa daquela cama lá, daquele leito dele lá, que o judeu olha no dia de sábado e diz, epa, não pode carregar isso aí não. Não pode carregar isso aí não. Aí o homem diz, olha, aquele que me curou mandou carregar. Naquele momento, se aquele judeu tivesse misericórdia no coração dele, ele deveria ter dito assim, você foi curado? Você foi curado de quê? Não, eu era aleijado, 38 anos, estava ali na fonte, ali, esperando a bênção, aí veio um e me curou. Rapaz, foi mesmo. Glória a Deus que fez isso, né, rapaz? Não, ele... Quem te curou? Quem foi que fez esse absurdo de fazer o bem para a tua vida no dia de sábado? Você está entendendo, amado? A religião, ela cria essas coisas. Você está entendendo? Porque como a palavra de Deus diz, que o sábado ele foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Você está entendendo? Quando o povo judeu, ele sai do Egito, amado, ele saiu de lá, ele era o que no Egito? Escravo. Escravo tinha dia de folga? Não, amado. Escravo ele trabalhava de segunda a segunda, era acostumado a estar na labuta direto, né? Não tinha negócio de folga. Mas quando ele sai do Egito, Deus vai fazer o que com eles, amados? Deus vai tratar aquele povo no deserto, porque eles saíram com muitos maus costumes de idolatria, de algumas coisas assim, que eram erradas, de não ter um momento para Deus. Isso também era muito errado. Aí Deus vai lá e estabelece para ele que guardem o sábado. Não era que o sábado era o objeto de ser guardado. Era para eles se guardarem no sábado. Se guardarem do quê? Do trabalho, de dar atenção a outras coisas. Tirar um momento para eles terem um momento só entre eles e Deus. O que é importante na vida de todo mundo, amado. De nós tirarmos um momento para ficarmos somente nós e Deus. Quando é que nós tiramos um momento para ficar só nós e Deus? É nesse momento que a gente tira para a parte ali, vai dar uma leitura na Bíblia, vai ler a Bíblia, escutar um louvor aí, né, que nem a irmã Josi faz aí. Só a Josi consegue isso aí, né, de acordar de madrugada, 3 horas para ficar lendo a Bíblia, ouvindo louvor. É meio difícil, né, amado? Mas não precisa, um dia a gente chega nesse nível, vamos
Mas qualquer horáriozinho que você tirar aí para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, para ter o seu momento com Deus, né? Isso realmente é muito bom, é muito importante. Claro que, amados, no momento que você disser, eu vou ler a Bíblia, é o momento que dá mais preguiça, dá mais sono, dá mais cansaço, dor no corpo, tá? Porque o corpo ele não quer que a gente leia a Bíblia, entendeu? Ele não quer que a gente tire um momento de oração, não quer que a gente tenha os nossos momentos com Deus. Então aprenda, é o momento que você vai sentir mais sono, o momento que vai ter mais resistência do corpo é quando você disser, rapaz, vou tirar um momentinho aqui para Deus. Se você tá com dificuldade de dormir, vai querer dormir rapidinho, o corpo ele quer resistir. Mas depois que a gente quebra essa resistência aí, amado, dá tudo certo em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqueles homens, no lugar de se alegrarem, de saber que aquele judeu havia sido curado, não, eles têm aquela questão com o sábado, eles não tinham entendimento, de que na verdade o sábado tinha sido dado para o homem, e que aquilo ali que era curar no sábado, fazer o bem no sábado, não poderia ser considerado um trabalho, amado. Fazer o bem no sábado era, pelo contrário, era algo prazeroso, de alegria, né? De você poder fazer bem no sábado. Eles estavam radicalizando. Então, o que acontece também, aquele homem vai responder o quê? Ele vai dizer, olha, eu não sei quem foi que me curou. Você está entendendo? Ele diz, eu não sei quem me curou. Não tenho a menor ideia de quem foi. Isso, amados, é muito interessante. Quantos de nós já passou por isso na vida? De ter recebido bênçãos do Senhor, livramentos, portas que foram abertas, provisões, do tempo que a gente nem conhecia Deus, né? A gente nem andava pelo mundo assim, fazendo coisas que nos colocavam em situações de perigo, mas Deus nos deu vários e vários livramentos, né? Eu tenho certeza que na vida de cada um aí, Deus traz à memória livramentos que Deus te deu, livramentos de morte mesmo. E você nem imaginava que ali fosse Deus agindo, né? Como aconteceu com aquele homem, ele não sabia nem... você sabia que recebeu uma bênção ou um livramento, mas não sabia de onde veio. Aí o que acontece na vida desse homem que é interessante é isso, que às vezes acontece na nossa vida também. Aquele homem ele saiu ali do tanque, que era um local onde tinha muitos pagãos também, muitas pessoas que não eram judias, idólatras e tudo, e vai com seu leito, e Jesus já encontra ele no templo. E o templo, naquela época, a gente já viu que era o local de adoração. E lá no local de adoração, Jesus se revela para ele. É o que acontece com muitos de nós, amados. Que Deus nos conduz à presença dele. O local de adoração hoje representa a presença do Pai. E quando a gente está na presença de Deus, quando Deus, a gente percebe que não somente Deus é importante, que nós precisamos de Deus, mas que Ele é o nosso Salvador, o que nos trouxe da morte para a vida. Quando a gente olha para trás, a gente começa a perceber, rapaz, aquilo ali na minha vida, aquele livramento que eu recebi, era Deus agindo, meu irmão. Aquela bênção que se abriu, foi Deus agindo. Ou seja, mesmo no tempo que eu não buscava Deus, Deus já estava cuidando de mim. Eu nem sabia que era Ele que estava agindo, mas era Ele agindo, nos guardando, nos protegendo e principalmente, sabe o quê? Nos preservando para o dia em que nós pudéssemos ter um encontro com Ele e Ele se revelar a nós. Você está entendendo? Muitos de nós já passou por essa situação. A gente está aqui nesse homem, lá no mundo. A gente estava no mundo, buscando, como aquele homem lá naquelas águas, a gente buscava no mundo uma solução, não é verdade? O ser humano ele sempre busca no mundo a paz que ele não tem, às vezes a saúde que ele não tem, ele busca no mundo muitas vezes a vida que ele não tem, a cura que ele almeja. Você está entendendo? Mas quando o Senhor Jesus Cristo vem na nossa vida, quando Deus age na nossa vida, Ele faz muito mais daquilo do que imaginamos ou pensamos. Não foi preciso aquele homem mergulhar nas águas, não. Deus olhou para ele e disse, levanta, pega o teu leito e vai embora. Tá entendendo? Ele mudou completamente a vida daquele homem. Amados, as curas que são registradas na Bíblia e que nós sabemos que são o testemunho que o Espírito Santo estava dando de que Jesus Cristo era o Messias, amados, são curas de vidas. Você está entendendo? Imagina aquele homem que era aleijado, agora ia poder trabalhar. Ele não ia mais ficar mendigando, né? Ele ia poder trabalhar, ele ia poder se sustentar. Ele ia poder olhar as pessoas nos olhos. Ele ia poder constituir uma casa. Ele ia poder constituir uma família. Tudo isso que era negado, que parecia tão longe para ele. Por quê? Porque ele era aleijado. Você está entendendo? Tudo isso, quando Deus curou aquele homem,
Na verdade, todas as áreas da vida daquele homem foram transformadas, assim como Deus fez na minha vida e na sua vida, mano. Quando Jesus Cristo veio até nós, a primeira coisa que Deus faz, que a gente já viu, é o quê? É nos despertar. É aquele momento que você toma consciência, rapaz, eu não posso passar no mundo, eu não posso viver no mundo sem Deus, não. Eu preciso de Deus. Você está entendendo? Esse é o momento em que nós somos o quê? Despertados. Amados, a partir do momento que nós somos despertados mesmo, porque Deus ele já cuidava de nós antes, não é verdade? Mas a partir do momento que nós somos despertados, você vê que Deus ele vai entrando e vai transformando todas as áreas das nossas vidas. Você está entendendo? Todas as áreas, ele vai agindo na vida financeira, ele vai agindo na saúde, ele vai agindo na família. Em todas as áreas da nossa vida, nós vamos vendo o agir de Deus, o mover de Deus, a mão de Deus abençoando, não é verdade? Aquilo que muitas vezes a gente não conseguia fazer, Deus vai abrindo a porta e vai fazendo com que nós venhamos a conseguir, a porta vai se abrindo, a vitória vai chegando, amado. Tolo é o ser humano que fica ignorando Deus, amado. Não é verdade? A melhor coisa que tem é você estar com Deus. A melhor coisa do mundo é nós estarmos com Deus. Porque além dele nos dar a vida eterna, que ele já nos deu a vida eterna, que significa ser religado ao Pai, ele cuida sim de todas as áreas da nossa vida. Ele está atento e ele está cuidando. É verdade? A vida daquele homem foi o quê? Foi transformada. Não é verdade? Ele não foi só a cura da perna dele, pelo contrário, das pernas. Ele teve curada a vida dele aqui naquele momento. Você está entendendo? E olha o local onde o Senhor Jesus Cristo vai encontrar ele, no local de adoração, que naquele momento é o templo. Glória a Deus, ali ele soube quem é Jesus Cristo. E nós hoje, amados, que estamos num local de adoração. E o local de adoração é onde? É onde nós estamos. Onde você estiver aí é o local de adoração nesse momento, ok? Porque você é o templo de Deus agora. Se você se reunir com outros irmãos, estiver reunido em casa, ouvindo em casa com a sua família, aí você é igreja, amado. Glória a Deus. Se você se reunir com outras pessoas dentro de um prédio, é igreja. Aí é igreja, amado. Aí é o momento que você fala o quê? Você vai orar, você vai adorar junto, em comunhão. Você está entendendo? Mas o local de adoração é onde você está nesse momento. Cada vez que nós estamos no local de adoração, que é na presença de Deus, mais Deus se revela a cada um de nós. Ok? Mais Deus se revela a cada um de nós. As pessoas ficaram que aborrecidas com o Senhor Jesus Cristo, porque na cabeça dela ele tinha feito o terrível pecado de fazer o bem no sábado. Você está entendendo? Tinha feito o terrível pecado de fazer o bem no sábado. E mais, ainda disse assim: o meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Você sabia disso? Por que o Senhor Jesus Cristo disse isso, amado? Deixa eu ver se eu não estou passando muito tempo. Não, poderia ter. Glória, por que o Senhor Jesus Cristo disse que o meu pai até hoje trabalha? Você lembra lá no Gênesis? A terra ela é reformulada, porque a terra já existia, né? Ela é reformulada em 6 dias. Eu já ia fazer 6 dias assim. 5. Em 6 dias, amado. Glória a Deus. Em 6 dias a terra foi reformulada. No 7º dia, o que é que acontece ali no 7º dia? A Bíblia diz que descansou Deus da sua obra, não foi? O que significa esse descansar de Deus? Deus ele passa apenas a observar. Ele fez a terra, tudo que há nela, ou fez a terra não, reformulou a terra, tudo que há nela foi criado, animais e vegetais, tudo. Criou Adão e Eva e deu o mundo, tudo no controle de você. Vocês aqui estão no comando aí, pode controlar, eu vou ficar só observando. Olha aí, glória a Deus. Mas aí o ser humano o que é que fez? Mas Deus ficou só observando, que era o descanso de Deus. Aí o ser humano foi pecar, mano. Foi fazer, foi não crer em Deus, foi praticar a incredulidade. Né? Deus disse, se comer, morrereis. O diabo disse, não vai morrer. Aí Eva foi acreditar no diabo, tomou do fruto e comeu. Aí passou a ter o diabo como Deus desse mundo. Aí tocou horror no mundo, você já sabe da história. Você entendeu? Mas aí a partir desse momento o que acontece? Interrompeu o descanso do Senhor. Olha aí, rapaz, interromperam o descanso de Deus. Deus estava no seu período de descanso, só observando a sua criação, só se deleitando. Amado, você sabe o que é o descanso de Deus? Deus, olha só, ele fez tudo, ele deu tudo de bom, criou tudo de bom para o ser humano ali no jardim. Você está entendendo o que é que Deus fez? E ele fez o quê? Ele passou a só se deleitar no ser humano e na criação, ter prazer em observar, em ter prazer em ver Adão usufruindo de todo o bem que ele havia criado, descobrindo as coisas, dando nome às coisas, o prazer de Deus, amado.
Olhe lá para Gênesis que você vai entender isso, que é muito importante. O prazer de Deus, do Pai, é nos ver bem. Você está entendendo? Esse sempre foi o prazer do Pai. Nunca mudou. O prazer do Pai foi sempre nos ver bem. Glória a Deus. E aqueles homens lá se aborrecem primeiro, porque eles acham que Jesus Cristo havia transgredido o sábado por trabalhar no sábado, né? Que na verdade era fazer o bem é um prazer. E segundo, porque ele disse, o meu Pai. Então, para o judeu, aquilo ali, amados, era um absurdo. Porque ninguém se considerava filho de Deus. Porque a aliança com Deus, a antiga aliança, lembra daquele vinho? Eu não sei se você viu a pregação que a gente fez falando do vinho. O vinho que representava o primeiro vinho, a antiga aliança, e o vinho transformado de Jesus Cristo representava a nova aliança, né? Então esse vinho que foi tomado primeiro não era tão delicioso quanto o vinho que foi tomado depois. E olha como é que era esse vinho deles. Eles não se viu, a antiga aliança, ele não se viu como filhos de Deus. Como servos, sim. Quando você vê lá em Salmos, em Provérbios, dizendo, filho meu, era o rei. Davi, no caso dos Salmos, Salomão, no caso de Provérbios, Eclesiastes ali, Cantares. Quando você vê essa parte, filho meu, principalmente lá em Provérbios, né, de Salomão, filho meu era o rei, porque eles tinham como sendo pai o rei. E quando ele se referiu ao pai como Abraão, ele estava ele estava dizendo no sentido de descendente. Nós temos como descendente Abraão, que era no sentido de dizer, nós temos por pai Abraão. Mas de Deus, eles eram o quê? Servos. Você está entendendo? Eles eram servos, porque a antiga aliança, não colocava eles em posição de Deus, amados. Em posição de filhos de Deus. A nova aliança não. Todos nós que cremos, todos nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo, foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você está entendendo? E ali eles ficam escandalizados com o Senhor Jesus Cristo quando ele diz, eu sou filho de Deus. Meu pai, né? Na verdade ele disse, o meu pai, então ele estava dizendo que ele era filho. Mas ao invés deles chegarem para Cristo e perguntarem, por que tu estás dizendo que és filho de Deus? E Jesus poderia dizer para ele, mas quando a pessoa, amados, não quer, ela não vai atrás da informação. Ela não busca. Ela prefere a sua justificativa, que é aquela justificativa, na verdade, aquele questionamento, na verdade, era apenas uma justificativa deles para agir contra Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele revelava toda aquela hipocrisia da religiosidade judaica a qual havia sido transformada ali, né? Quando Jesus Cristo chega naquele local, o próprio templo, ele diz que foi transformado em covil de ladrões, né? O que outrora era casa de oração, foi transformado em covil de ladrões. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala ali. Então, a partir desse momento aqui, dessa situação, amado, se começa de uma forma ferrenha mesmo, um ataque contra o Senhor Jesus Cristo. Amém? Começa ali, ó. Começa a perseguir o Senhor Jesus Cristo, baseado em duas coisas, dizendo que ele tinha quebrado o sábado e que ele tinha sido considerado filho de Deus. O motivo do ataque deles, na verdade, tinha sido a causa ali, a raiz do motivo deles atacarem Jesus Cristo, a raiz de tudo tinha sido pelo fato dele ter feito o bem. Você está entendendo? Amados, então, eu creio que Deus ele nos fala muitas coisas aí nessa passagem. Nesse exemplo que foi dado aí, deste judeu que foi curado, como nós um dia que recebemos tantas bênçãos e não sabíamos que na verdade era o próprio Senhor Jesus, era o próprio Deus que já estava cuidando de nós. E quando nós chegamos na presença de Deus, a gente traz à memória quantos livramentos, quantas bênçãos o Senhor Deus nos trouxe, amém? E como nós devemos hoje pedir sempre a Deus que nos dê sabedoria e entendimento. A Bíblia não diz, tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Sabedoria para quê, amados? Para não fazer que nem os judeus. Trocar coisas pequenas, observar coisas pequenas como sendo grandes e deixar de observar as coisas grandes como as pequenas. Exemplo disso, amados. Tem pessoas, meus queridos, que elas passam pela vida e elas são religiosas, são pessoas religiosamente muito dedicadas. Elas não perdem uma reunião, são pessoas de oração, elas buscam estar lendo a Bíblia, elas buscam fazer o bem, elas se esforçam em muitas coisas. Só falta uma questão, só tem uma coisinha que fica fora. O que? Crer no sacrifício de Jesus.
Elas fazem tudo, amados, e ela tem aquilo como precioso, e elas brigam por aquilo, mas esqueceram de crer no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz não lhe trouxe a paz, e esse é o principal. Você está entendendo? Para que todas essas outras coisas, ela deve ser feita, mas não para, como uma barganha para você salvo, mas como uma ação de gratidão por termos sido salvos. Glória a Deus, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira, amados, não haverá reunião, eu vou estar trabalhando, então até sábado que vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado pela sua presença e agradeço a Deus por todos os quais eles irão preparar, que Ele irá preparar para também ouvir esta mensagem em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, por este momento, por esta palavra, por falar com cada um de nós, meu Deus. Muito obrigado mesmo, Pai. Te apresento, meu Deus, a nossa noite. Prepara o nosso dormir, o nosso deitar, o dia de amanhã, Pai, o domingo. Prepara desde já a semana que virá. Livra-nos de todo o mal que porventura houver, meu Deus. Livra-nos das armadilhas, meu Deus, de toda a má intenção. Livra-nos também, Pai, das más intenções do nosso coração, meu Deus. Livra-nos também dessas más intenções. Dá-nos, Pai, o discernimento, a boa compreensão e a sabedoria, meu Deus, para nos desviarmos sempre do mal. E que tudo seja para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e no agir e poder do Teu Santo Espírito. Amém. Glória a Deus, obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.